Muito bem, pessoal, chegamos na nossa terceira aula aqui do projeto da Assistente. Tá ficando muito legal a Beta Assistente. Já fizemos aí a parte de front-end, das telas, a construção aí de todas as nossas rotas, né? E agora nessa aula nós vamos começar efetivamente a usar os recursos do aparelho para que ela possa entender o que a gente fala e também ela falar, né? Então a gente vai usar os recursos do plugin do Speech Recognition e do Text to Speech. Speech Recognition quer dizer reconhecimento de fala. Então vai ser a gente clicar no botão falar que tem ali e ela entender o que a gente está falando. Já o Text to Speech é o contrário disso. A gente vai passar um texto e ela vai falar esse texto para nós. A gente vai ver o funcionamento disso nessa aula. Para que funcione esses recursos de Speech Recognition e Text to Speech, a gente vai precisar começar a fazer os testes diretamente no celular, no nosso aparelho, no Android. A gente vai usar agora os recursos do próprio Android. Então, a gente vai precisar gerar o APK para ele ser instalado no nosso celular e a gente poder fazer todos os testes lá no celular mesmo, né? Então, essa parte que a gente usou aqui do Live Server, a gente não vai usar tanto nessa aula agora, mais daqui para frente, porque todos esses são recursos do Cordova que precisa já ter sido compilado, gerado o aplicativo para poder usar esses recursos de fala e também de text to speech, né? Reconhecimento de fala, text to speech, ok? Então vamos fazer isso nessa aula, vai ser super legal a gente entender como tudo isso funciona. Uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, que na outra aula a gente teve um probleminha que não funcionou e depois eu acabei vendo como que a gente faz para resolver, é que essa nossa primeira tela aqui inicial, a nossa index, a nossa rota index, ela não está sendo acionada ou disparando o evento de inicialização da tela assim que abre o nosso aplicativo, né? Eu fui dar uma olhadinha na documentação lá do Framework 7 e para que ela seja reconhecida como a nossa tela inicial, a gente pode passar um parâmetro aqui no main view, aqui embaixo. Logo após aqui do view main, você coloca uma vírgula, abre um objeto e aqui você passa qual é o URL inicial. Então eu posso apontar que a URL inicial vai ser a minha index. Eu coloco assim com as duas barras dessa forma aqui, certo? Então eu abri aqui um objeto, passei o parâmetro URL e disse que vai ser a minha inicial, a nossa index que tem aqui, ó. Nossa rota index. Então eu passei aqui qual que é o path. E assim eu falo para o Framework 7, né, que essa página vai ser a nossa inicial. Porque daí ele reconhece, por exemplo, se eu colocar aqui ó, um app.dialog.alert, vou pedir para ele mostrar alguma coisa assim que a nossa página for inicializada, ó, teste, por exemplo. Se eu clicar agora em salvar, ó lá, ele já deu aqui na janelinha teste, então ele reconheceu essa nossa tela assim que inicializou, certo? Então ficou faltando passar esse parâmetrozinho aqui, coloca no teu também no view main aqui embaixo, que a URL inicial é essa nossa rota index, certinho? Então, uma vez feito isso, então eu vou só tirar esse diálogo aqui só de teste. Uma vez feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos instalar aqui os plugins de reconhecimento de fala e de texto para fala, né? Então, a gente vai copiar aqui a instalação, ó, esse comandinho, que é o Cordova Plugin ADD, que é um padrão do Cordova quando você quer instalar um plugin, Cordova Plugin ADD e aí o nome do plugin. Eu vou copiar isso aqui para evitar a fadiga, né? Ctrl C, entra no teu VS Code, você pode abrir aqui em ver terminal ou Ctrl aspas simples, abre o terminal aqui integrado. Você também poderia fazer isso usando esse prompt de comando pretinho, você teria que entrar na pasta do projeto e tal. Mas é mais prático você fazer direto pelo terminal que já está integrado aqui no teu VS Code usando Ctrl aspas simples. Vou colar aquele código de instalação do plugin, então Cordova Plugin ADD e aí o nome do plugin, dou um Enter, ele vai fazer a instalação para nós, é só aguardar ele instalar. Beleza, já foi instalado, agora vamos instalar aqui o Text to Speech, né? Esses links vão estar na descrição aí para você pegar, tá, pessoal? Então vou colar aqui, adicionar o Text to Speech no nosso projeto. Ok, foi adicionado já então os dois plugins que a gente vai precisar no nosso projeto. Posso dar um CLS para limpar. Para que esses plugins sejam reconhecidos no nosso projeto usando o Cordova, a gente vai precisar na nossa index.html, aqui onde a gente tem as referências do nosso JavaScript, criar aqui uma nova referência para o Cordova. Então eu vou fazer aqui Cordova e aqui eu posso fazer assim, um script. E aqui dentro a gente vai passar aqui, né? Vou pegar aqui de cima o type e o endereço.
aqui a gente passa assim, cordova.js. É um arquivo do Cordova que é gerado no momento da build do nosso app, tá, pessoal? Então, não precisa apontar a pasta JS, é só cordova.js mesmo. Com esse arquivo aqui colocado, o Cordova vai ser capaz de identificar os plugins que a gente instalou nele. Então, só precisa fazer a referência aqui desse Cordova.js aqui no teu projeto, ok? E também a gente vai precisar inicializar o nosso Framework 7 só depois que o Cordova realmente foi ativo. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente entra na nossa index.js, que é um arquivo que já vem, quando a gente construiu ali o nosso projeto do Cordova, ele já vem com esse index.js. Aí você vai pegar aqui, ó, esse add event listener do documento, ó, document add event listener, você vai dar um Ctrl C, vai vir aqui no teu router.js, lá em cima, antes da inicialização, e vai colar aqui. O que é esse add event listener? É como se o teu JavaScript estivesse escutando quando o dispositivo está pronto, ó, device ready. Quando o dispositivo está pronto, a gente vai pedir para acionar essa função aqui, que a gente pode chamar, por exemplo, aqui está on device ready, a gente poderia chamar de pronto, ou qualquer coisa do tipo, se a gente quisesse, certo? Mas vamos deixar aqui o on device ready mesmo. Então, a gente aqui embaixo vai fazer agora o seguinte, a gente vai criar uma function chamada, aqui a gente pode até copiar essa que está aqui em cima, on device ready, quando o dispositivo está pronto. Então, quando o dispositivo está pronto, ele vai chamar essa função e é aí que vai inicializar o nosso Framework 7. Dessa forma, a gente garante que o Cordova vai começar primeiro, depois ele vai acionar o Framework 7 para que a gente possa ter acesso aos plugins que a gente vai usar do Cordova. Então, essa configuração que a gente fez agora, ela é essencial para que os plugins do Cordova possam ser ativados quando o dispositivo estiver pronto. Beleza, pessoal, agora que a gente fez tudo isso aqui, a gente precisa começar a testar o nosso aplicativo diretamente no nosso celular. E para isso, vamos preparar o nosso celular para a gente poder ir rodando a aplicação dentro do celular. Então, o que você faz? Você pega o seu celular aí, conecta ele num cabo USB e conecta aí no teu PC. Então, o meu já está conectado aqui, coloquei o cabo USB e conectei no meu computador, certo? Agora eu vou espelhar aqui para vocês o meu celular, para vocês darem uma olhadinha. Eu vou usar aqui o programa chamado Power Mirror, que é para vocês verem como que a gente faz as configurações. Então, você vai puxar a barra de notificação lá em cima do teu celular, puxa ela, e vai vir aqui onde tem essa engrenagemzinha de configuração. Você clica aqui para abrir as configurações do seu Android, certo? Cada Android é um pouco diferente, né, pessoal? Então vocês vão ter que ter aí o discernimento, a habilidade de, se o teu Android for uma versão diferente do meu, descobrir onde que é isso no seu Android. Eu estou aqui com o Android versão 10, então na versão 11, versão 12 ou anterior pode ser um pouquinho diferente, mas quase todos eles são meio parecidos, né? Você vai precisar ativar no seu Android a opção de desenvolvedor. No meu caso aqui, ó, se eu descer lá embaixo, vocês já vão ver, opa, cliquei aqui sem querer. No meu caso, vocês vão ver que aqui embaixo já tem aqui ativo, ó, opções de desenvolvedor. Isso não vem por padrão no Android, tá? Você precisa ativar a opção de desenvolvedor. Então, como é que você faz para ativar essa opção de desenvolvedor? Você vai procurar aí no seu celular sobre o telefone, no meu caso é assim, né? No seu vai ser alguma coisa parecida, escrita sobre o telefone, vai entrar aqui. Você vai procurar aqui, ó, informações do software, vai entrar aqui. E aí você vai ter aqui, ó, número de compilação, ou no seu talvez vai estar build compilation, alguma coisa assim parecida. Você vai bater várias vezes, vai clicar aqui, ó, várias vezes assim, ó, e batendo várias vezes, até que vai aparecer escrito para você assim, ativado modo opções do desenvolvedor, certo? Então você vai no número de compilação, bate várias vezes até que ele ative para você assim, o modo de desenvolvedor foi ativado ou alguma coisa assim do tipo, certo? Daí, quando esse modo de desenvolvedor estiver ativado, quando você voltar aqui nas configurações do Android, você vai ter aqui, ó, marcado, ó, opções do desenvolvedor, certo? Você vai entrar aqui em opções do desenvolvedor, aqui você tem que estar com ele ativado, e aqui nas listas que você tem aqui nas opções, você vai descer até você encontrar uma opção aqui, ó, que se chama assim, ó, depuração, tá vendo? Você tem que deixar marcado essa opção, ó, modo de depuração quando o USB estiver conectado. Então essa opção aqui, ela precisa estar ativa, certo? No seu celular, nas opções de desenvolvedor. Só isso que você precisa fazer, deixar isso aqui ativo. Uma vez feito isso, pessoal, o que vai acontecer? Voltando aqui no nosso VS Code,
você pode digitar aqui, ó, na linha de comando, um comando chamado adb devices, assim, ó, adb devices, e dá um enter. Quando você faz esse adb devices enter, ele vai ter que mostrar assim, ó, lista dos dispositivos, tá vendo? E aqui ele está mostrando um códigozinho dizendo que tem um dispositivo, que no caso é o meu celular conectado. Ó. Se eu desconectar o meu celular, ó, vou desconectar ele, ó, desconectei. Se eu der um adb devices aqui, ó, você vai ver que ele vai dizer que não tem nada. Ó. Na lista dos dispositivos não apareceu nada. Agora, quando eu conecto o USB aqui no meu computador, ó, conectei, até mostrou ali Galaxy M10, que é a minha versão, e eu dou aqui um adb devices, ó, ele tem que mostrar que tem um dispositivo aqui. Isso só vai funcionar quando a depuração USB estiver ativa, certo? Beleza, então está aparecendo aqui meu dispositivo. Para eu rodar esse meu aplicativo já instalado e instalar ele no meu celular, tem um atalho do Cordova que ele vai gerar a compilação do aplicativo e já vai instalar esse aplicativo no seu celular. Então você pode fazer assim, ó, Cordova run Android. Esse comando assim, Cordova run Android. E vai dar um Enter para rodar. Aí vai esperar ele fazer a compilação, ele vai compilar e aí já vai rodar o aplicativo lá no seu celular. Instalação feita com sucesso. Então só para mostrar aqui para vocês, ó, tá rodando aqui para mim no celular o aplicativo, tá? Então ele já compilou o aplicativo e instalou no meu celular. Inclusive, se eu mostrar para vocês aqui o espelhamento do meu celular, ó, vocês vão reparar que ele criou aqui o aplicativo instalado realmente no meu celular. Tá lá, ó, Beta Assistente. Se eu clicar ali, ele vai abrir aqui o aplicativo para mim, beleza? Então, funcionou aqui a compilação direto no meu celular. Então, Cordova Run Android, ele já vai gerar a build e rodar o aplicativo direto aqui no meu celular. Tem um outro jeito de você rodar o aplicativo no seu celular, que é um jeitinho um pouco mais, vamos dizer assim, burocrático, né? Esse aqui ele já vai gerar a build e já instalar direto para você e abrir inclusive no celular direto. Tem um jeito diferente que é você fazendo assim, ó, Cordova build Android, que é o comando para construir o aplicativo. Aí ele vai gerar a construção do aplicativo, você aguarda. Ele vai apontar o caminho onde foi gerado o arquivo APK, né? Então você vai entrar nesse caminho aqui, que é o Beta Assistente, que é o nome do nosso projeto, Platforms, Android, App, Build, Outputs, APK, Debug. Então a gente pode fazer esse caminho aí, né? A gente pode entrar aqui dentro do nosso aplicativo, Beta Assistente, Platforms, Android, App, Build, Outputs, APK, Debug. E aí a gente vai ter aqui o arquivo appdebug.apk. Você pode copiar ele, Ctrl C, vai entrar lá dentro do seu celular, que aqui no meu caso está aqui, ó, Galaxy M10, está colocado. Vou entrar, por exemplo, dentro do meu card e aqui eu vou criar uma pasta chamada app beta, por exemplo, né? E aqui dentro eu vou colar aquele nosso APK, ó, Ctrl V, colei o arquivo .apk aqui dentro, ok? Agora eu vou ter que falar lá para o meu Android que eu quero que esse aplicativo seja instalado direto pelo gerenciador de arquivos do Android, mas eu vou precisar dar permissão de instalar apps desconhecidos. Então, como é que eu faço? Você novamente vai entrar aqui nas configurações do teu Android, né? Eu puxei a barra aqui em cima, depois vim aqui na engrenagemzinha, ele vai abrir aqui as configurações do Android, e aí você vai procurar aí no seu algo parecido com isso aqui, ó. No meu está escrito assim, ó, biometria e segurança, no teu vai estar segurança, alguma coisa do tipo. Você entra lá. Aqui você vai ter uma opção, ó, instalar apps desconhecidos, porque esse aplicativo aqui, esse .apk, ele não está sendo instalado a partir da loja. Então, a Google considera a instalação de um APK que eles não fizeram uma vistoria como algo que pode ser até potencialmente perigoso, né? Então, eles não deixam por padrão você instalar um aplicativo por fora da loja. Você precisa acionar essa opção. Então, a gente vai vir aqui em instalar apps desconhecidos. Vai encontrar na lista aqui o nosso gerenciador de arquivos, que no meu caso aqui é meus arquivos, tá vendo? Vou entrar aqui e vou dar essa permissão. No meu caso já estava, né? No seu vai estar assim, desmarcado. Você vai marcar para dar a permissão para você instalar aplicativos a partir dessa fonte. E aí o que a gente faz? A gente vai entrar aqui nos meus arquivos, nesse aplicativo aqui, né? Deixa eu abrir o aplicativo. Ó, entrou em meus arquivos aqui. Eu vou acessar então o meu cartão SD, que é onde eu coloquei lá o meu APK. Aqui tem a pasta que eu criei, que é a app beta, certo? E aqui olha lá o que eu tenho, ó, appdebug.apk. Vou clicar aqui
e ele vai perguntar, ó, quer instalar esse aplicativo? No caso ele está dizendo que é uma atualização porque eu já tinha instalado já o aplicativo, né? Vou dar aqui um instalar. No seu, se for a primeira vez, pode ser que ele vai dar uma mensagem do Google Play Protect. Ó, e até apareceu para mim, ó. Instalação bloqueada pelo Play Protect. Não reconhece o desenvolvedor e tal, dizendo que talvez pode ser perigoso e tal, né? Não tem problema, você dá um instalar assim mesmo, aqui embaixo, nessa opção aqui, instalar assim mesmo. Aí ele vai fazer a instalação. E aí você clica em abrir e aí ele já vai abrir aí o aplicativo no seu celular, beleza? Ok. Então esse é o segundo jeito que você tem para instalar o aplicativo no seu celular. O Cordova Run Android é bem mais rápido, que ele faz todo esse processo para você sozinho, né? Mas se você não conseguir fazer pelo Cordova Run Android, você pode gerar a build, né? Pegar esse APK, jogar lá dentro do seu celular e então instalar ele, né? Uma vez que você fez aquelas questões ali de configuração, tá, de apps desconhecidos e tal, você não precisa fazer isso toda vez. Você só vai lá, clica no APK dentro da pasta que ele já vai atualizar o seu aplicativo. Cada build nova que você faz, você só copia, né, o arquivo novo, joga lá, substitui o arquivo antigo e atualiza no seu celular para ver rodando, ok? Beleza, então feito isso, já estamos aí com o app rodando no nosso celular. Agora vamos fazer aí o funcionamento do plugin de Speech Recognition e Text to Speech. Para isso nós vamos recorrer aqui à documentação deles aqui no NPM, certo? Eu posso inclusive já fechar aqui, ó, essa nossa... Bom, eu vou deixar por enquanto aqui, porque eu quero mostrar só qual que é os componentes aqui das coisas que a gente vai estar fazendo. Aqui no site do Speech Recognition, então, aqui ele mostra quais são os métodos que a gente pode estar utilizando para usar esse plugin. Primeiro é isRecognition Available, que é um método para verificar se está disponível ou não ali a recognição, né? Quer dizer, ele entendeu o que a gente está falando, porque aqui ele até avisa que esse plugin requer conexão com a internet. Então ele vai dar como retorno de sucesso um callback booleano, quer dizer, ele vai dizer true ou false. Quer dizer, está disponível o reconhecimento, sim ou não? É isso que ele vai retornar com esse métodozinho aqui. Nós temos também um outro método chamado Start Listening, que é começar a ouvir, né? Start Listening, começar a escutar, começar a ouvir. Aqui ele mostra que a gente tem algumas options que a gente pode colocar, como a língua, que é uma string, né? Matches, Prompt, Show Pop-up, Show Partials, né? E aí o métodozinho aqui, que é o Speech Recognition Start Listening. Aqui embaixo ele mostra o que é cada um desses parâmetros. Então o primeiro parâmetro é Language, que é para a gente passar qual que é o idioma que a gente quer que ela entenda, né? Esses idiomas é da lista que está aqui embaixo, ó, que a gente pode usar. Inclusive tem aqui suporte a PTBR, que é o que a gente vai precisar. Ok? Matches é o número de retornos máximos que ele pode dar. Como padrão ele vem 5, né? Então conforme a gente vai falando, ela vai tentando entender e ela vai dar um número de retornos para nós, no máximo 5 aqui. Aí nós temos aqui Prompt, que é uma janela do que ela está ouvindo, que por padrão acho que vem vazia aqui no Android, pelo que está falando. Aqui mostrar um pop-up no Android também dizendo o que ela entendeu e tal. Isso aqui a gente vai precisar desativar porque a gente não vai precisar de nada disso. E aqui ele explica que o retorno do Start Listening, que é de ele ouvir, o retorno de callback é um array com todos os dados que ele entendeu, né? Com os termos que ele fez aqui, recognized, deixa eu ver como é que isso aqui fica em português, né? Termo reconhecido, isso, reconhecido seria a palavra certa, né? Deixa eu mostrar o original. Então, com todos os termos que ele reconheceu. Então, esse é o Start Listening. Aí a gente tem o método Stop Listening, que é para parar o processo no meio do caminho, não retorna nenhum valor. É só para realmente um método para, tipo, se ele está ouvindo alguma coisa, ele parar de ouvir. Tem um método só para pegar quais são os idiomas, aí ele vai mostrar um array voltando todos os idiomas, que é esse aqui que ele já está mostrando, não tem a necessidade de a gente usar esse método. Aí aqui tem alguns métodos que são bem importantes que a gente vai precisar sim utilizar. Um de verificação se tem permissão, has permission, tem permissão, então ele vai retornar um callback de verdadeiro ou falso, né? Ele vai retornar um booleano aqui para nós. Se tem permissão ou não. Se não tiver permissão, a gente vai ter que usar esse outro aqui, que é o Request Permission, que é para requerir, pedir para o Android nos dar a permissão da gente poder fazer a gravação, né, da fala. Porque a gente precisa, né, pessoal,
solicitar para o usuário a permissão de uso do microfone dele. Conforme vai estar aqui também embaixo, ó, se eu não me engano aqui na documentação, ó, nos requerimentos do Android, está aqui, ó, Record Audio Permission. Então a gente vai precisar solicitar para o nosso usuário que ele permita que a gente faça gravações, que a gente use o microfone dele, ok? Beleza, então esse aqui é um apanhado geral aqui da documentação. Vamos tentar começar a fazer isso aqui funcionar. Para facilitar os nossos trabalhos, o que eu vou fazer também? Eu vou colocar um jQueryzinho aqui no nosso projeto. Então eu vou entrar lá no site do jQuery. Então eu vou entrar aqui jQuery.com/download. Vou entrar aqui e baixar a versão comprimida dessa biblioteca do jQuery, que é só para facilitar as questões de JavaScript, a gente, né, ter os disparos de evento de uma forma mais simplificada, também para a gente poder varrer um array ali de uma forma mais simples usando o método it do jQuery, fica bem mais fácil trabalhar usando essa bibliotequinha, tá? Então eu vou vir aqui em Download Decompressed Production jQuery 3.6.0 e vou baixar aqui. Ele vai abrir esses códigos, você dá um Ctrl S no seu teclado para você salvar esse arquivo. E aí eu vou salvar aqui dentro da minha pasta lib, tá? Do meu projeto aqui. Então, www.jslib, e aqui eu vou salvar o jQuery 3.6.min.js. Eu já tinha inclusive salvo, vou sobrescrever ele, substituir, mas você salva aí normalmente, ele já baixou o jQuery aí no seu projeto. Aí vamos referenciar ele aqui na nossa index.html. Então, acima do router, presta atenção que isso é importante. Antes da gente inicializar as nossas rotas aqui do Framework 7, antes de inicializar isso, a gente vai colocar aqui a referência da biblioteca, certo? Então a gente vai fazer aqui o jQuery 3.6.0, que é a versão que a gente quer. Posso copiar aqui um scriptzinho desse, só para evitar a fadiga, e aqui a gente só vai apontar aqui que a gente vai querer a nossa pasta lib, e dentro da pasta lib o jQuery 3.6.0.min. Então fizemos a referência do jQuery no nosso projeto. Agora com o jQuery já colocado, o que a gente vai querer é acionar o nosso reconhecimento de fala ao clicar nesse botão aqui, que é o nosso botão falar. Então vamos batizar esse nosso botão de falar com um ID. Então vamos aqui na nossa index.html, achar o nosso FabButton, que é aquele botãozinho falar que a gente tem aqui. E nós vamos dar aqui no nosso link do botão, vamos colocar um ID, vamos chamar de falar. Eu vou chamar de btn falar, dessa forma aqui, tá pessoal? btn falar, que fica mais semântico, né? A gente entender aqui o que realmente é esse botão. Então coloquei esse ID. E agora nós vamos fazer aqui nas nossas rotas, a gente fazer com que cada rota chame um arquivo separado onde vai ter os eventos, para que a gente tenha dentro das rotas um controle melhor dos arquivos que a gente vai usar externo. Nós vamos importar dentro das rotas um arquivinho que é onde vai ter cada evento de cada rota. Então olha só o que a gente vai fazer, que legal. A gente vai fazer aqui um cifrão, ponto, que é um método do jQuery, getScript, dessa forma aqui, ó, com S maiúsculo. Então, pegar um script. E nós vamos pegar qual script? A gente vai passar aqui dentro um método e vai apontar aqui que vai ser a nossa pasta JavaScript, JS. Nós vamos pegar index.js, que vai ser o arquivo responsável por tudo que vai acontecer dentro dessa nossa rota index, certo? Então, aqui dentro da index.js, que é um arquivo que a gente já tem, que já veio inicializado junto com o Cordova, nós vamos apagar tudo isso aqui, vamos dar um Ctrl A, apagar. Então apagamos isso daqui. E nós vamos colocar aqui um comandinho só para ver se ele vai reconhecer essa página. app.dialog.alert e vou colocar aqui, ó, reconheceu a página. Não entendi nada, professor, estou viajando. O que o professor fez aí? A gente pediu para importar aqui dentro da nossa rota index, quando a nossa rota for inicializada, que é a nossa página inicial aqui, a gente pediu para ele importar o script que está aqui nesse outro arquivo, para que a gente tenha arquivos separados tudo que a gente vai fazer de evento, só para ficar mais organizado, certo? Isso daqui não vai funcionar, pessoal, aqui no nosso live server. Você pode ver que ele não reconheceu, porque isso só vai funcionar a partir de agora rodando no nosso celular, certo? Só para a gente já adiantar, eu vou pegar aqui e fazer também esse getScript aqui dentro de memórias, pegando um arquivo chamado memórias.js. Vamos criar aqui na nossa pasta de JavaScript um arquivo chamado memórias.js.
.js. E aqui a gente pode colocar a inicialização desse search bar que a gente fez na aula passada lá dentro. Ó. Vou recortar e vou colocar aqui dentro. Até posso colocar um comentário assim, ó, inicialização do search bar e colar aqui dentro, ok? Dessa forma aqui a gente deixa bem mais clean, né, o nosso router aqui. A gente só vai chamar um arquivo externo e nesse arquivo externo com os nomes iguais, os das rotas, é que a gente vai fazer as alterações e os disparos de eventos, certo? Então eu posso fazer assim o disparo de evento, em vez de ser aqui ó, na nossa index assim direto, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu recortar isso, Ctrl X, e vou fazer um eventinho ali do nosso botão falar. Então eu vou fazer assim, falar é o nosso btn falar, né? Como é que a gente colocou lá? É aqui ó, btn falar. Então, btn falar. Ponto. O evento que a gente vai fazer é onClick. O que vai acontecer quando clicar? Vamos fazer aqui uma function de callback que é para acontecer quando clicar. Então, quando clicar, quando clicar, o que é para acontecer aqui? Então, clicou no botão btn falar, eu vou pedir para ele dar um app dialog alert, dizendo reconheceu a página, só para a gente ver se ele vai reconhecer esse disparo de evento do botão. Vamos ver se isso aqui funcionou? Então, vamos dar aqui no nosso terminal o comandinho aqui, ó, Cordova run Android, para rodar ele no nosso celular. No meu caso, deu um erro aqui, dizendo assim, não reconhecido como um comando interno operável em lotes e tal. Mas isso acontece porque eu estou usando aqui esse programinha que espelha a tela, né? E daí deu um problema. Deixa eu tentar rodar de novo, vou dar um Cordova Run Android de novo. Se no seu acontecer, você pode experimentar rodar de novo aí, para ver se vai funcionar. Vamos ver se vai dar certo agora. Beleza, agora abriu aqui para mim. Então, só para evitar a fadiga, eu vou mostrar direto para vocês aqui. Ó. Vou clicar aqui no botão falar, ele tem que abrir ali a janelinha dizendo que reconheceu a página. Cliquei, ó lá, já deu um alertinha para nós lá, ó, Beta Assistente, não sei se vocês vão enxergar aí, reconheceu a página, beleza? Então, quer dizer que está disparando o nosso evento quando clica no botão. Ó. Cliquei aqui no botão, ó, disparou o evento. Então, ele está reconhecendo a nossa página externa, era isso que a gente queria testar para ver se estava funcionando. Ok. Então agora, quando clicar aqui nesse btn falar, a gente vai querer que ele acione o nosso reconhecimento de fala, né? Agora sim eu posso fechar aqui esse meu live server, eu posso vir até aqui no VS Code, vou dar um Ctrl simples só para tirar o terminal, e aqui embaixo eu posso clicar aqui para fechar o servidor do live server, ó, fechei. E aí eu vou fechar aqui essa nossa aba aqui do live server, não preciso mais, posso fechar aqui também do jQuery, vamos só dar uma olhadinha aqui na documentação. Então, a primeira coisa que a gente pode experimentar, pessoal, é esse Start Listening, né, que é começar a ouvir, e a gente colocando essas opções e aqui o método dele começar a ouvir. Vamos ver se vai funcionar diretamente a gente fazendo isso. Então, aqui dentro do evento do botão, do clique do botão falar, então vamos fazer assim, né, clicou no botão falar. O que vai acontecer? Vamos colar aqui o que está na documentação. Primeiro a gente vai ter que passar aqui os parâmetros das options, né? Então o primeiro parâmetro que eu vou passar vai ser esse language, qual que é a língua. Vou dar aqui 2 pontos e aqui eu vou passar qual que é o idioma que eu quero. Ali na documentação a gente tem na lista aqui, ó, o PTBR. Vou copiar aqui então, Ctrl C. Vou vir aqui e vou dizer que o idioma que eu quero é português do Brasil. Esse number matches eu vou deixar o padrão. Esse prompt aqui eu também não vou usar, então eu vou até deletar esse aqui, deletar. Aqui a gente tem o show pop-up e o show partials. Então eu posso deixar assim, ó, no show pop-up eu posso deixar como false, que eu não quero que apareça nenhum pop-up de alguma coisa, né? Que esse pop-up na verdade é uma janelinha do Google que aparece assim com um desenho do microfoninho, tipo como se ele estivesse invocando a Google Assistente, né? Depois se você deixar isso aqui como true, você pode ver como é que fica. Então isso aqui não é legal de você estar usando. Deixa o show pop-up como false. E aqui o show partials é esse, você pode deixar true, que é para ela entendendo parcialmente o que a gente vai falando. Então conforme o que a gente vai falando, ela vai tentando juntar uma coisa com a outra, né, para mostrar um resultado. Então isso aqui você pode deixar como true. Aqui então no método a gente vai precisar ter duas funções, uma função de sucesso, uma função de erro, e aqui quais são as opções, certo? Aqui ele está mostrando só o formato, então a gente vai ter que fazer isso aqui do jeito certo, né? Então primeiro a gente vai ter que fazer aqui uma function
function do que vai acontecer se deu certo. Certo? E aqui uma function do que vai acontecer, ó, function do que vai acontecer se der erro. E aqui o último parâmetro é um objeto com as opções que a gente pode deixar aqui, as options que ele vai pegar daqui de cima, certo? Ok. Então aqui, dentro de start listening, o que ele vai retornar para nós aqui nessa função de sucesso, conforme a documentação? Ó, ele diz aqui, ó, start listening, ele fala que o resultado, ó, o callback, ó, em sucesso callback, o que vai ser retornado para nós é um array. Né? Então a gente pode colocar aqui o nome disso como sendo dados. Então o que vai vir aqui dentro nesses dados vai ser um array. Aqui esse outro é uma função de erro. Então, deixa eu só pular uma linha aqui para facilitar. Aqui é erro. Então aqui a gente pode comentar assim, né? Começou a escutar, se sucesso, se der erro. Ok? Então aqui a gente pode fazer no erro para ele dar um aviso para nós. app.dialog.alert e a gente vai pedir assim, houve um erro, dois pontos, espaço, e a gente vai pedir para ele mostrar qual que foi o erro que aconteceu. Se deu sucesso, a gente vai ter que ver o que tem dentro desses nossos dados aqui, que veio do sucesso, né? Para isso, como esses dados são um array, a gente vai precisar colocar esse array dentro de algum lugar que a gente possa enxergar esse nosso array, né? Essa nossa matriz. Então, a gente pode vir aqui na nossa index, a gente pode criar um bloquinho aqui, ó. Criar um novo bloquinho que a gente vai chamar de pergunta, porque ali embaixo a resposta é o que a nossa assistente vai responder. Aqui em pergunta é o que ela vai entender que a gente vai falar. Então, eu vou criar aqui um novo bloquinho com um parágrafo com ID chamado pergunta. E aqui eu vou pedir para fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um método do jQuery para a gente percorrer esse nosso array. Então a gente vai fazer um it. Aqui a gente vai percorrer esses dados, it dados, e aqui a gente vai fazer uma função de retorno que vai ter um índice, qual que é o índice dentro do array e qual que é o texto que ela entendeu, certo? Essa função aqui. E aí aqui dentro nós vamos passar o seguinte, a gente vai pegar ali aquele nosso... Opa, ele adicionou aqui um negócio aqui em cima, nada a ver. Espera aí. Aqui a gente vai fazer assim, a gente vai fazer o nosso pergunta, ponto HTML, ou melhor, ponto append, que é para adicionar. Nós vamos pedir para adicionar dentro dele o texto, certo? Beleza, pessoal. Vamos entender o que a gente fez até agora, né? A gente fez um evento de disparo de clique no botão falar. Quando clicou, ele vai tentar começar a ouvir. Se der sucesso, ele conseguir ouvir, ele vai pegar esses dados que ele está ouvindo, essa entrada, vai percorrer esses dados, que é um array, uma matriz, e vai colocar esses dados dentro do nosso parágrafo, que a gente batizou aqui de pergunta, certo? É isso que a gente está fazendo aqui. Se der erro, ele vai dar um diálogo dizendo que houve um erro e tal, não funcionou. Ok? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então vamos abrir aqui o nosso terminal e vamos rodar aqui um Cordova Run Android para ver se vai dar certo o nosso projeto. Beleza, instalado com sucesso, eu vou espelhar aqui para vocês verem meu celular. Beleza, tá aí espelhado meu celular, vamos fazer um teste clicando aqui no falar, vamos ver se ela vai reconhecer o que a gente vai falar. Teste 1, eita, não deu... Não deu nem tempo, né, pessoal? Já deu ali, ó, houve um erro, faltando permissão, missing permission. Então, realmente a gente vai ter que invocar o sistema de permissão para a gente poder usar esse recurso aqui, né? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um ok nisso aqui, vamos minimizar isso aqui. E vamos fazer aqui, então, quando a gente abrir a nossa página index, esse aqui é o evento de ele começar a escutar no clique do botão, né? Então aqui antes disso daqui, assim que a rota index começar, a gente vai pedir para a gente verificar se ele tem aquela permissão ou não. Então a gente vai usar aqui esse evento, ó, esse método que ele tem aqui, que é o has permission,
para verificar se tem permissão ou não, tá vendo? Então a gente vai copiar esse método aqui, verificar se tem permissão de usar Speech Recognition. E vamos usar aqui esse método. Então a gente tem aqui o que vai acontecer se sucesso, então uma função de sucesso, um callback de sucesso, então function, o que vai acontecer se der certo, né? Opa. E o que vai acontecer se der erro. Então, vamos fazer aqui function. Ok. Então aqui no sucesso e aqui no erro. Então no erro a gente vai fazer assim, error. E aqui a gente vai pedir para ele dar um app.dialog.alert. Erro. Vamos colocar assim, para a gente saber o que se trata, né? Has permission error. E aqui a gente vai pedir para ele mostrar qual que é esse erro. Error. Se der um erro aqui. Se der certo no nosso callback aqui de tem permissão, quer dizer, se for true, né, o resultado, aqui a gente pode colocar aqui que é permissão, o nome do retorno, né, que no caso aqui ele vai voltar true ou false aqui. Então, aqui dentro a gente pode fazer a verificação. Ó. Se não tiver permissão, então a gente pode fazer assim, se a permissão for falsa, né? Então a gente pode colocar um ponto de exclamação aqui antes, quer dizer, se não tiver permissão, o que é para acontecer? Então, se não tiver permissão, a gente vai ter que solicitar a permissão. E como é que a gente faz para solicitar essa permissão? A gente tem um outro método aqui que se chama request permission. Então a gente vai copiar esse método aqui, Ctrl C, copiar, né? Melhor dizendo, copiar, vamos colar aqui esse método aqui. Então esse método também, ele tem duas funções de callback, ele tem uma de sucesso e uma de retorno. Então vamos fazer aqui uma function, essa aqui é de sucesso, e a gente tem aqui uma function de erro. Aqui a gente já pode até colocar appdialog.alert, e aqui a gente pode colocar um request permission error, para a gente saber qual foi o problema, e colocar aqui qual que é o erro, para ele mostrar para nós. Aqui no request permission, então, se for sucesso, aqui a gente pode ver se tem permissão. Aí, como a gente está verificando se tem permissão, a gente pode só colocar aqui um alert para a gente verificar isso na tela de que ele deu a permissão realmente. Então, eu vou pedir para dar um alert aqui, dizendo permissão concedida, 2 pontos, e aqui ele mostrar para nós aqui o tem permissão, que no caso eu acho que ele vai voltar true ou false, né? Deixa eu ver ali na documentação o que ele fala para nós, ó. Esse método, acesso do sistema, tal, o retorno acho que vai ser booleano também, se eu não me engano. Vai ser verdadeiro ou falso, né? Beleza. Vamos recapitular para ver o que a gente fez aqui para a gente entender. Assim que a Rota Index começar, ele vai verificar se tem permissão no aplicativo para usar o Speech Recognition. Se não tiver permissão, né, ele pegou aqui true ou false, já no has permission, que retorna true ou false. Se não tiver permissão, a gente está verificando aqui, se não tiver, a gente vai solicitar a permissão. Se der sucesso, né, quer dizer, na solicitação a pessoa permitiu, permissão concedida, tem permissão. Aqui, acho que é a permissão não concedida, mas vamos deixar esse request permission error só para a gente ver o que ele retorna aqui para nós, né? Beleza? E aqui, se der algum erro do has permission, aqui por fim, ele vai mostrar isso aqui. Salvei, vamos rodar isso novamente usando o Cordova Run Android e rodar isso lá no nosso celular. E olha só que legal, pessoal, o que já apareceu para nós. Assim que inicializou o nosso sistema, ele reconheceu que não tem a permissão e solicitou a permissão. Ó. Permitir que o app Beta Assistente grave áudio, tem o permitir e o negar. Então, dependendo das duas opções que a pessoa escolher aqui, vai acontecer isso que está aqui no fundo. Ó. Se ela der a permissão, ele tem que dar esse alerta. Ó, permissão concedida e beleza. Se não, ó, ele vai ter que dar um request permission com error, dizendo que não foi permitido, né?
Então a gente pode até verificar isso aqui. Eu vou fazer até um teste, vamos ver o que acontece se a gente der um negar aqui para ver o que acontece. Vou clicar então aqui no negar, tá? Negar. Olha lá. Request permission error. Permission denied. Quer dizer, erro de permissão, a permissão não foi dada, né? Ok. Então nesse caso aqui não funcionaria a nossa assistente, né? A gente poderia até colocar um callback de retorno ali nesse nosso dialog alerta para fazer com que a pessoa saia do aplicativo, porque se não tiver permissão ativa, não adianta. Ou a gente poderia fazer um loop, né, de uma chamada de uma função aqui de verificação de permissão, porque precisa ter uma permissão, né, do nosso projeto. Eu vou até fechar aqui esse app e tentar abrir de novo para ver se ele vai aparecer para nós a questão de pedir novamente a permissão. Então eu vou abrir aqui de novo o meu Beta Assistente e vamos ver se ele vai pedir novamente a permissão. Olha lá, já apareceu. Permitir que o app Beta Assistente grave áudio. Ele agora até deu uma terceira opção aqui, negar e não perguntar de novo, né? Então se a pessoa negar e não perguntar de novo, depois ela só pelas configurações do Android vai poder alterar. Mas agora, dessa vez, vamos dar a permissão aqui para ver se vai dar certo. Então, eu vou clicar aqui no permitir. Olha lá, permissão concedida, ok. Então, ele dá um ok, não, o retorno não é nem true, o retorno é ok do sistema para dizer que ele tem permissão. Então, agora ele deu a permissão. Vou fechar o aplicativo e tentar abrir ele novamente para ver se ele vai pedir novamente a permissão ou não. Então, vou abrir aqui, Beta Assistente. O certo é ele não pedir a permissão, porque a gente já deu. Aí, ó, beleza, ele nem pediu permissão, tá vendo? Porque a gente já deu na outra vez. Agora, o momento da verdade, né, pessoal? Vamos ver se a nossa assistente vai estar nos ouvindo, se ela vai estar com o Speech Recognition ativo, né? Ela vai entender o que a gente fala. Porque a gente fez aqui, ó, no evento, ó, de on-click no BTN Falar, que é para ela começar a ouvir o que a gente está falando, e a gente pediu para colocar dentro do nosso parágrafo chamado pergunta tudo que ela entender. Então vamos dar uma olhadinha para ver se vai funcionar. Testando para ver se ela entende. Eita! Deu um monte de coisa ali, ó. Dando para ver se elando, para ver se ela entendendo, para ver se ela entendendo, para ver se ela entende, ó. Isso aqui é interessante, pessoal, para vocês entenderem o que a assistente está entendendo enquanto a gente ainda está falando, porque todas essas frases que estão vindo aqui, elas fazem parte daquele array do que ela está tentando entender. Mas você pode reparar que realmente o que vale é a última frase, ó, para ver se ela entende. Ó. Tentando, ó, seria aqui tentando, emendou com tentando, será uma bizarrice aqui, para ver se ela entende, né? Então, a gente vai ter que melhorar isso daqui. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no nosso código. E a gente pode fazer assim, que a cada laço de repetição, a gente pode pedir para o HTML aqui do nosso parágrafo receber vazio e então ele adicionar um texto. Porque fazendo esse truquezinho aqui, ó, de adicionar vazio e então ele adicionar o texto, quando chegar no último item do laço de repetição, é que ele vai mostrar para nós o resultado ali certinho. Então ele só vai mostrar o resultado final. Salvei isso aqui, vamos rodar novamente no celular para ver se vai funcionar agora. Então vou dar um Cordova Run Android para compilar novamente no celular essa modificação. Então vamos ver se surtiu efeito aqui a nossa modificação, né? Vamos ver se ela entende agora o que a gente fala, né? Oi, você está entendendo o que a gente fala? Mas que show de bola, pessoal. Olha lá. Oi, você está entendendo o que a gente fala? Então isso aí foi o que ela entendeu. Vamos fazer um outro teste. Vou clicar aqui de novo falando. Que legal. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Show de bola, né, pessoal? Ela está entendendo, então, ó, o que a gente está falando. A entrada de voz está sendo convertida num texto que está sendo colocado lá dentro do parágrafo. Então, ela está tendo reconhecimento de voz. Você vê que a nossa voz é que está dando a entrada no conteúdo desse parágrafo. E o interessante, ó que legal, deixa o seu like. Ela reconheceu, mesmo a gente estando com o Speech Recognition em português, ela reconheceu que essa palavra era em inglês, ela falou, escreveu ali like, né? E se inscreve no canal. Show de bola, né, pessoal? Muito legal mesmo. Então, ela já está reconhecendo. Outro teste de reconhecimento de voz.
Aí é uma coisa interessante, ó. No final, quando ela entendeu a última coisa, para ela foi encontre o teste de reconhecimento de voz. Até porque eu falei meio pausadamente e ficou meio bizarro, talvez, para ela entender. Outro teste de reconhecimento de voz. Aí esse daqui ela entendeu certinho, ó, outro teste de reconhecimento de voz. Beleza, pessoal. Então, a parte aí de reconhecimento de voz está funcionando. É claro que a gente vai ter que agora depois lapidar para a gente ter as entradas e funcionamentos e tudo mais, né? Mas ela está entendendo aqui basicamente o que a gente está falando. A gente já, para deixar isso aqui bem divertido, a gente já pode colocar um comando de voz aqui para quando a gente dizer assim, ó, acessar memórias. Tá vendo que ela entendeu ali, ó, acessar memórias? Então, a gente vai querer que quando ela entenda isso escrito, que ela faça realmente o acesso à página de memórias, que por enquanto é quando a gente clica na própria assistente, né? Se eu bato o dedo em cima dela aqui, ó, ele abre a página de memórias, certo? Mas a gente vai querer que ela faça isso sozinha, por conta dela, né? Então tá, então vamos fazer esse comandinho aí. Deixa eu minimizar aqui então o meu simulador. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, é onde a gente tem lá o parágrafo da pergunta, né, do que ela entendeu, o que fica escrito depois do que a gente falou. Então a gente vai criar aqui uma variável, a gente pode fazer aqui uma variável chamada pergunta, que é o que a gente falou, que vai pegar o valor aqui desse nosso campinho pergunta aqui, ó, pergunta.html, para a gente pegar o valor dela. Então a gente está pegando o valor que está dentro do campinho que foi escrito, certo? Agora a gente pode fazer uma validação bem simplesinha, ó. Se pergunta for igual, eu vou colocar aqui, ó, acessar memórias. Até posso colocar umas variações aqui, ó, usando as duas barras, que é o ou, né? Ou, quer dizer, então se a pergunta for acessar memórias, ou se a pergunta for igual, vou colocar aqui, acessar memória, que é uma coisa meio parecida, né? A gente pode colocar várias variações, mas vamos colocar essas duas aqui, ó. Então, acessar memórias e acessar memória, que é basicamente a mesma coisa. Aí eu vou pedir, ó, vou colocar aqui um comandinho, que é para ir para a nossa rota de memórias. Então, é o app.views.main.router.navigate, apontando para a nossa rota de memórias. Isso aqui é um comandinho do Framework 7 para a gente mandar ele abrir uma rota específica que a gente quer. Então, no nosso app, a gente quer que a nossa view principal seja a rota de navegação memórias, certo? Vamos ver se isso aqui está funcionando? Então, a gente até pode fazer assim, né? Aqui, escrever aqui, em cima. Colocar o que ela entende no P chamado pergunta, que é o parágrafo chamado pergunta. Aqui é pegar o valor do que ela entendeu. E aqui embaixo a gente pode fazer assim, né? Verificar se o comando é esse, né? Então, se o comando é acessar memórias, o que é para acontecer aqui, né? Então, se a pergunta for acessar memórias, a gente está mandando ela jogar a gente para a página de memórias. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar? Vamos dar um Cordova Run Android e rodar isso lá no nosso aplicativo no celular. Agora vamos então ao momento da verdade. Vamos ver se ela reconheceu a nossa falhinha aqui, né? Acessar memórias. Olá, que show de bola, pessoal. Ela abriu a nossa rota. Vamos tentar de novo, olha lá. Ainda ficou escrito içar memórias, mas como ela estava fazendo ali o loop dos dados do array, provavelmente um dos itens foi acessar memórias e quando ela identificou, ela já executou o comando. Vamos tentar de novo, ó. Acessar memórias. Abriu novamente. Eu vou tentar agora acessar memória. Vamos ver se ela vai. Acessar memória. Aí ela entendeu baixar memória e daí não funcionou. Vamos tentar de novo, ó. Acessar memória. Aí olha que curioso, pessoal. Isso aqui é bem interessante. A palavra acessar veio com A maiúsculo. Tá vendo? E aí o que acontece? Já ficou propositalmente ali
no nosso código, tudo minúsculo aqui, ó. Se você olhar no VS Code, a gente colocou como sendo tudo minúsculo. E como a primeira aqui ficou maiúsculo, daí ele não reconheceu o comando. A gente teria que garantir que tudo sempre fique minúsculo, né? Usando o to lowercase aqui para facilitar, né? Deixa eu tentar de novo. Acessar memória. Olha que curioso, ficou com a letra maiúscula. Então, o que a gente pode fazer? Para garantir que não vai ter esse problema, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso pergunta e a gente pode colocar aqui, ó, to lowercase, que é um métodozinho para deixar tudo letra minúscula, converter tudo para minúsculo, né? Dessa forma, a gente está pegando aqui na nossa variável pergunta o mesmo que está aqui dentro da HTML, mas convertido para tudo minúsculo. Dessa forma, não tem perigo de ter aquele problema de letra maiúscula ou minúscula. Vamos tentar rodar aqui novamente para ver se agora vai funcionar. Beleza, vamos testar agora para ver se vai funcionar, né? Acessar memória. Olha lá, foi certinho. Mesmo que aqui apareça escrito talvez em maiúsculo, agora ele vai jogar a gente para a página, porque antes vai ter convertido para minúsculo antes dele fazer a verificação do comando, né? Acessar memória. Olha lá, foi certinho, ó, abriu tranquilo a nossa outra página, ó, mesmo que ficou com A maiúsculo lá no início. Então a gente já resolveu esse probleminha aí. Então é isso, né, pessoal? O reconhecimento de fala está funcionando, inclusive o nosso comandinho que a gente passou aqui. O que a gente tem que fazer agora é que nunca apareça isso aqui que ela está entendendo, né? A gente colocou aqui, né, esse texto visível só para a gente ver se ela estava realmente escutando o que a gente estava falando. Mas para garantir que esse texto não vai aparecer, aqui onde a gente tem o nosso parágrafo de pergunta, a gente coloca uma classe que é displayNone. Essa classe displayNone faz com que nunca apareça o item. Então esse item da pergunta aqui, ele nunca vai aparecer, certo? Então se a gente falar alguma coisa, agora não vai mostrar escrito o que a assistente está entendendo. Vamos rodar de novo isso aqui, dando um Cordova Run Android, só para mostrar para vocês aqui. Vamos ver então se vai funcionar agora, né? Ela não pode mostrar o que a gente está falando, só simplesmente obedecer, né? Então, acessar memórias. Olha lá, já jogou a gente para a página de memórias, né? Então, o que acontece? O que a gente está falando, ela está entendendo e está colocando naquele parágrafo. Só que aquele parágrafo está oculto, ele não está sendo mostrado. Então, o que ela está ouvindo está realmente sendo escrito na tela, mas sem aparecer para o usuário. Então, quando eu falo acessar memórias, ela escreve ali acessar memórias, que é o que ela ouviu, e aí se está ali dentro do if dos comandos que eu passei, ela faz o que eu pedi para ela fazer, que no caso é jogar a gente para memórias, entendeu? De novo, vamos lá. Ó. Acessar memórias. Agora ela não deve ter entendido. Ah, entendeu sim, ela só está com um atrasinho aqui, beleza, aí ela entrou. Então qualquer coisa que a gente for falar agora, na verdade ela vai estar escrevendo ali dentro do parágrafo, mas a gente não vai estar enxergando, né? A nível de desenvolvimento, a gente pode deixar aquele parágrafo desmarcado para a gente ir vendo o que está escrevendo, né? Para ficar mais fácil da gente ver o que está escrito a nível de desenvolvimento. Depois, quando a gente for concluir a assistente, daí a gente pode tirar essa questão ali do parágrafo ser mostrado, né? Então, no Speech Recognition, né, o reconhecimento de voz, praticamente está resolvido isso daí para nós, já está tudo certinho. Agora, o que a gente precisa fazer é o Text-to-Speech, quer dizer, a gente pedir para a assistente falar agora com a gente, né? Ela que vai falar alguma coisa. É um texto que a gente passa e que ela vai ler para nós. Então, aqui na documentação do Text-to-Speech, ele fala o que tem que fazer, ó. Aqui fala que a gente tem um comandinho assim, tts.speak, né, passando aqui basicamente o que é para falar. Hello World, aqui um alerta de sucesso e aqui um retorno de algum erro, né, provavelmente de algum problema que deu. Aqui tem uma outra maneira de fazer com mais opções. Ó. Aqui então a gente pode passar qual que é o texto, qual que é o idioma, né? Esse local é qual que é o idioma. Aqui a velocidade, esse rate eu acho que é a velocidade da fala dela, se eu não me engano. Aqui um callback de sucesso e aqui um callback de erro se acontecer alguma coisa. Então eu acho que o mais interessante seria realmente esse daqui. Essa parte final que false, não sei o que, é aqui do device ready, que a gente não precisa porque a gente já tem no nosso projeto, certo?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que explica. Não, é isso mesmo. Então, a gente pode fazer aqui, ó, copiar esse códigozinho aqui. E a gente pode fazer um teste aqui, ó, no nosso projeto. Fazendo assim, ó, o seguinte. Vamos fazer se a pergunta for assim, ó. Vamos fazer assim. Se a pergunta for igual, qual é o seu nome? Ou pergunta é igual, qual é seu nome, né? Alguma coisa parecida assim, ó. Vamos pedir o que vai acontecer. Se a pergunta qual é o seu nome, a gente vai pedir para colocar lá ativado o TTS aqui, que é esse nosso métodozinho dela falar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir para ela falar assim: meu nome é Beta. E aqui no idioma nós podemos colocar aqui o português do Brasil, né? Deve ser igual aqui esse outro, ó, PTBR, que é um padrão que geralmente se usa no idioma. Vou colocar aqui, ó, PTBR. Aqui no caso, se der um sucesso, a gente pode pedir para dar um... Igual a gente usou lá na questão aqui. Deixa eu ver onde que a gente tinha feito, aqui na rota, ou na nossa index. Aqui no nosso teste a gente tinha feito aqui uma chamada de um toast, tá vendo? Aqui na nossa index.html, nós vamos usar aqui um toast também, ó. E vamos pedir para dar um retorninho aqui de fala realizada com sucesso. Então aqui no nosso sucesso, o que acontece se ela falar? Se ela falar, a gente na verdade pode até pegar todo esse typed aqui que a gente pegou aqui, ó. A gente pode pegar esse typed aqui, recortar daqui, para ele não fazer. A gente estava fazendo só teste de inicialização para ver o texto que vai escrever. Vamos recortar ele, vir aqui e pedir, se der sucesso na fala dela, ó, o que é para ela falar? A gente vai pedir para dar um typed no resposta, lá que é o nosso campinho de resposta, com o que a gente pediu para ela falar aqui, que o meu nome é Beta, certo? Então vamos pedir para ela escrever aqui, ó, meu nome é Beta. Ela vai escrever também e aqui depois vai dar um fala concluída com sucesso. Então se der certo vai dar isso. Se der errado nós vamos fazer assim, um app.dialog.error, ou error não, alert, melhor dizendo. E aqui dentro a gente vai passar qual que é o erro. Aqui a gente vai chamar de erro e aqui vai fazer assim, houve um erro. E aí a gente vai pedir para mostrar qual que é esse erro. Beleza? Então vamos ver se a gente entendeu o que aconteceu. A gente colocou uma condição assim, ela vai escutar, né, o que a gente está falando. Então se a pergunta que a gente fez é qual é o seu nome, a gente pediu para acionar o text to speech, que é para ela falar. Falar o quê? Meu nome é Beta. E a gente falou que é para ser em português do Brasil, para ela ter o sotaque português, brasileiro. Se der certo, aqui ele vai acionar essa function, onde se ela falar, vai escrever na tela a resposta. E a resposta é meu nome é Beta, certo? E aí vai dar um callback aqui de toast dizendo fala concluída com sucesso. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então vamos rodar aqui dando um Cordova Run Android. Então vamos para a hora da verdade, né? Deixa eu só aumentar o volume aqui do meu celular, que está com o volume no baixo. Beleza? Deixei o volume aqui aumentado e vamos ver se a gente faz essa menina falar com a gente, né? Então vamos lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Beta. Olá, show de bola. Teve um atrasinho ali na parte escrita, né? Mas eu acho que é por causa do simulador que eu estou usando aqui em conjunto, deixa tudo um pouco mais lento, tá? As respostas aqui. Vamos fazer um teste de novo para ver se funcionou. Vocês conseguiram ouvir? Qual é o seu nome? Meu nome é Beta. Olá, meu nome é Beta. Beleza, pessoal. Teve um atrasinho entre o que ela falou e o que escreveu, mas realmente funcionou. Ela falou para nós, né, o comandinho que a gente deu. Eu acredito que isso aconteça, esse delayzinho, porque ele está fazendo aqui um laço de repetição it, aí faz a pergunta, e quando faz a pergunta ele aciona o TTS, né? E aí depois, no callback do TTS, que ele dá aqui o texto escrito. Então a gente vai ter que pensar uma forma de fazer isso de uma forma um pouco mais rápida.
mas realmente já funcionou aqui o nosso projetinho que a gente queria. Ela reconheceu a nossa voz e ela também está falando usando aqui o TTS Speak, certo? Então vamos fazer um teste aqui só final do que a gente conseguiu fazer nessa aula. A gente conseguiu fazer com que ela reconheça a nossa voz e faça uma ação, então vamos lá. Acessar memórias. Já abriu aqui a nossa página de memórias. E agora uma fala que a gente pediu para ela dar de retorno, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Beta. Meu nome é Beta. Beleza. Então, funcionou aqui o que a gente se propôs, dos links, dos plugins que a gente queria, né? De reconhecimento de fala e também de ela falar, de texto para fala. E daí na próxima aula nós vamos melhorar essa nossa lógica, vamos trabalhar aí com um banco de dados também, para que a gente possa fazer isso de uma forma bem mais dinâmica e que a gente possa ensinar para ela o que ela quer responder de acordo com as perguntas. Então, a gente salva a pergunta, salva a resposta dela para que a gente possa ter essa interação de uma forma mais fluida e natural. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenho certeza que foi muito interessante, muita coisa legal que a gente fez aqui e até a próxima! Valeu, um forte abraço!